Marcado para a Morte foi lançado em 1990. Esse foi o terceiro filme da carreira de Steven Seagal. Basicamente, conta a história de um agente aposentado, que acaba sendo um dos principais alvos de uma gangue jamaicana. Se você gosta desse filme, não saia desse vídeo, pois hoje você vai conhecer 15 curiosidades sobre ele. Esse filme acabou sendo dirigido por Dwight Little. Ele já chegou a dirigir alguns filmes conhecidos, como Halloween 4, Rajada de Fogo, Anaconda 2, entre outras produções. Steven Seagal queria trabalhar com ele há muito tempo, porém ele só pôde fazer isso meses depois do lançamento de seu segundo filme, chamado Difícil de Matar. Steven Seagal declarou que uma das coisas que ele mais gosta de fazer é escrever roteiros. Inclusive, ele escreveu 90% do roteiro desse filme. No entanto, ele não chegou a ser creditado por isso. Assim, Mark Victor e Michael Grace foram os únicos escritores creditados. Aliás, foram eles que incluíram o voodoo na história. Muitas coisas foram modificadas durante a produção. Um exemplo disso é o personagem John Hatcher. Inicialmente, ele se chamaria John Stefano, e ele e sua família seriam italianos. Outra coisa que foi mudada é que Screwface e sua gangue seriam muito mais perigosos e cruéis. Aliás, teria até mesmo cenas de tortura durante o filme. A luta final também seria bem diferente, ela por sinal seria ainda mais brutal e sangrenta. Grande parte do filme foi gravado nos Estados Unidos, e algumas cenas chegaram a ser gravadas na Jamaica. O processo de gravação começou em fevereiro de 1990 e foi até maio de 1990. O filme foi lançado oficialmente nos cinemas no dia 5 de outubro de 1990. O vilão desse filme foi interpretado pelo ator Basil Wallace. Esse, por sinal, foi um de seus primeiros trabalhos no cinema. Um detalhe é que para viver esse personagem, ele precisou ganhar alguns quilos para o papel, justamente para ser mais intimidador para o personagem de Seagal. Um detalhe que você talvez não saiba é que o nome Screwface, na verdade, é o nome de uma música do Bob Marley. O coordenador de dublês, Cored Palmisano, comentou em algumas entrevistas que Steven Seagal era muito habilidoso em Aikido. Isso não é à toa, já que ele era faixa preta nessa arte marcial. Cored disse que nos bastidores era muito difícil acompanhar os movimentos do ator, já que eles eram muito rápidos e precisos. Além disso, Seagal queria que todos os golpes fossem realistas, por isso várias vezes os dublês saíam machucados. Cored e sua equipe passaram horas se preparando para algumas sequências de ação. Uma delas é quando um dos jamaicanos acaba se jogando de uma janela. Essa cena em especial foi gravada em 3 formas diferentes. Primeiramente, um dublê saltava amarrado por uma corda e ficava 1 metro de distância do chão. Depois, ele gravava a cena saltando da janela em direção a um airbag. Por último, ele saltava em direção ao teto do carro. Já na pós-produção, todas essas cenas eram unidas. Para ser amplamente lançado nos cinemas, algumas cenas mais violentas foram cortadas do filme. Uma dessas cenas mostrava o personagem John cortando a garganta de um membro da gangue jamaicana. No entanto, eles cortaram essa parte do filme. Mesmo assim, em alguns lugares, ele foi lançado para maiores de 18. Esse é um dos poucos filmes em que vemos o personagem de Seagal sendo golpeado. Como muitos já sabem, ele é conhecido por não apanhar em seus filmes. Porém, a Fox não admitiu que isso acontecesse nesse filme. Eles ordenaram que na cena final mostrasse Seagal sendo atingido.
Marcado para a Morte possui algumas referências a outros filmes. Um exemplo disso é o fato de Seagal também ter interpretado um policial de Chicago em seu primeiro filme, chamado Nico Acima da Lei. A sequência de perseguição, na verdade, foi inspirada em uma cena do filme Operação França, lançado em 1971. Há várias armas nesse filme que foram escolhidas e personalizadas a pedido de Seagal. Uma delas é o raro HK-51K. Para esse filme, a arma recebeu uma personalização, onde uma mira laser acabou sendo colocada. Em alguns países, o lançamento em DVD não possuía nenhuma cena com violência. Para o lançamento na Suécia, ele foi fortemente cortado, principalmente a cena final. No Reino Unido, basicamente aconteceu a mesma coisa. Já por outro lado, na Austrália, ele foi lançado totalmente sem cortes. O título original desse filme é Marked for Death. Se traduzirmos, fica Marcado para a Morte. Título esse que ficou conhecido aqui no Brasil, mas em alguns países ele teve títulos bem diferentes. Na Ucrânia, ele é chamado de Condenado à Morte. Na Dinamarca ficou A Marca da Morte. Já na Itália, é conhecido como Programado para Matar. Nessa curiosidade, eu separei alguns erros que você talvez não percebeu. Antes dos créditos finais, John é visto carregando um corpo. Se você reparar, os pés estão do lado direito e a cabeça para o lado esquerdo. Porém, na cena seguinte, o corpo muda de posição. Durante a perseguição de carro, em um momento, a BMW dos jamaicanos acaba ficando suja de comida. Mas na próxima cena, ela aparece magicamente limpa. O filme recebeu críticas positivas, tanto pelos críticos quanto pelo público. Em 1990, Marcado para a Morte foi nomeado um dos filmes mais violentos do ano. O projeto foi um sucesso comercial, vendendo milhares de cópias em VHS e posteriormente em DVD. Seu orçamento foi de 12 milhões e arrecadou 58 milhões de bilheteria. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo.